Mas as mulheres precisam aprender a se submeter ao seu próprio marido. E nós estamos vivendo uma geração hoje que as mulheres não querem se submeter à palavra. Por que alguns casamentos estão ficando doentes, estão adoecendo? Porque as mulheres não querem viver o que a Bíblia ensina. As mulheres não querem se submeter ao seu próprio marido. Ora, o salmo começa com um homem, com o cabeça. Quando as mulheres não se submetem ao seu próprio marido, ela não está apenas ferindo o marido, ela está ferindo um princípio divino. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Preciso te ensinar isso, porque senão você não terá uma família saudável. Olha o verso de número 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Qual é a ideia? Uma mulher cristã, ela não tem que se submeter ao Senhor? Sim ou não, gente? E o que Paulo está dizendo? Da mesma forma que vocês, mulheres, se submetem a Deus, vocês, mulheres, também precisam se submeter aos vossos próprios maridos. E por quê? Olha o verso de número 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Lembra que eu disse no início? Deus, o Filho, a igreja, o marido e a mulher, são princípios. Agora observe, vamos voltar para os Salmos de número 128, e daqui a pouco eu falo mais acerca desse ponto da submissão das mulheres ao seu próprio marido. Volta para o Salmo de número 128. Deixa eu mostrar aqui algumas características desse homem. A responsabilidade maior é nossa, homens. Então todos aqui vão levar umas varadinhas santas. Todos nós, homens, mulheres, porque nós precisamos ser curados. Nós precisamos ter uma família saudável. E eu estou pregando isso, irmão, porque dentro da igreja nós temos famílias doentes. Cada dia mais aumenta o percentual de divórcio dentro da igreja. Então, em outras palavras, a igreja tem famílias doentes. E nós precisamos, através da palavra, porque é a palavra que cura, nós sermos sarados. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Vamos lá. A primeira característica do homem: você que tem a responsabilidade maior, você que é o cabeça, você que é a cabeça da mulher, homem, nós. Família saudável começa com o homem, que ele é o cabeça, mas ele é um homem que teme a Deus. Olha o segredo de uma família saudável: é ter um homem temente a Deus. Por que o homem, ele precisa ser temente a Deus? Porque quando ele teme a Deus, ele é fiel à sua mulher. Por que alguns homens não são fiéis à sua esposa? Por que alguns homens buscam uma vida extraconjugal? Porque está faltando o temor de Deus. Porque se ele temer a Deus, ele vai ser fiel à sua esposa, vai ser fiel à sua casa, à sua família. Então uma família saudável começa com o homem que é cabeça, mas ele é temente a Deus. E por ser temente a Deus, ele é fiel à sua família. Quando o homem abandona a sua esposa,
ele está mostrando uma infidelidade, não só à sua família, mas uma infidelidade a Deus. Ele está mostrando falta de temor a Deus. E aí as famílias adoecem. Olha como nós homens, como cabeça, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, diante da sociedade. O homem, ele precisa ter pelo menos, presta atenção, como cabeça do lar na família, ele precisa ter pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele precisa ter temor. Tem que temer a Deus, porque o temor a Deus torna-o fiel à sua esposa, à sua família. Mas não só isso. O homem que teme a Deus, ele é o mentor em casa. Cabe a mim. Lembra que eu disse do Adão e da Eva? O Adão recebeu de Deus essa incumbência de ser o mentor em casa. Vou usar uma linguagem para ficar mais fácil para você entender. É o homem que é o professor em casa, irmãos. Ou seja, Deus falou com Adão, Deus deu a palavra para o Adão, e o Adão tinha que reproduzir, tinha que ensinar, tinha que mentorear Eva. Assim também o Salmos de número 128, esse homem que teme a Deus, ele recebe de Deus por seu cabeça, ele tem autoridade, então ele recebe a palavra de Deus. E qual é a função dele como cabeça? Ele tem que mentorear sua família. Eu sou responsável. A Noêmile recebe de mim a mentoria para ela andar no caminho do Senhor. Você como pai, se você não tem ensinado os teus filhos, se você não é mentor dos teus filhos, você está errando diante de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você sentou, você pai, qual foi a última vez que você sentou e ensinou a palavra de Deus para os seus filhos? Qual foi a última vez? Quer ver uma coisa? Coloca para nós aí, Luan. Deuteronômio 6 e 7. Olha a responsabilidade do homem que teme a Deus como mentor em casa. Homens, dobrem a sua atenção. Nós temos da parte de Deus a responsabilidade de mentorear, de ensinar a nossa família. Olha o que diz o texto. E ensinarás os teus filhos delas, ou seja, da palavra, vai falar assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Qual é a ideia? O homem de verdade, estou falando homem de verdade, irmão, homem de caráter transformado, homem temente a Deus, ele sabe que ele precisa impetrar aquilo que ele recebe de Deus na mente, nos corações dos seus filhos. Homem de verdade é aquele que teme ao Senhor e ensina os seus filhos a andar no caminho do Senhor. O que Deus está dizendo, eu, José Fernando Rodrigues da Silva, eu preciso ensinar. Eu estou falando da Noêmile porque só a Noêmile está aqui, mas eu tenho 5. Eu, como pai em casa, eu tenho a obrigação diante de Deus de ensinar para a Noêmile o caminho em que ela deve andar. Eu preciso ensinar para ela em casa, assentada. Eu preciso ensiná-la, sentar ela, porque as coisas sérias dentro da cultura judaica você não fala de pé, você fala sentado. É por isso que você não vê Jesus pregando em pé. Jesus sempre assentava para pregar. Por quê?
Coisa importante se fala sentado. Então eu tenho que falar para ela: minha filha, olha, não pode fazer isso. A palavra de Deus diz isso. Você tem que fazer assim. É obrigação minha. Andando pelo caminho. Mas só faz isso o homem que teme a Deus. Vou perguntar de novo: qual foi a última vez, você homem, que você sentou para ensinar a palavra de Deus para o seu filho? Depois não adianta culpá-lo, se a responsabilidade é sua. O que o Jó fazia, mesmo os filhos de Jó andando reto diante de Deus, ele pensava assim: vai que eles cometeram algum pecado. Então sabe o que o Jó fazia? O Jó oferecia sacrifício por todos os seus filhos. O Jó, ele assumiu a posição de sacerdote em casa. Porque não é só ter autoridade, tem que fazer jus a essa autoridade. Não é só ser o cabeça, tem que mostrar por que eu sou o cabeça em casa. Veja, ó, aquele que teme ao Senhor e que diz, ó, e anda no seu caminho. Então o pai, ele ensina o filho no caminho. A gente cita provérbios de forma errada, irmão. Como é que você geralmente cita provérbios? 22:6. Ensina o menino o caminho em que deve andar. Não é assim que vocês citam? Está errado. Põe para nós aí de forma correta. Ô Luan, Provérbios 22:6. Não é ensinar o caminho. Está errado. Olha o que diz: ensina a criança no caminho. Faz toda a diferença. O que é ensinar o caminho? É dizer assim, ó: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E os filhos ficam doidos com isso, irmão. Você não tem noção como os filhos ficam malucos com esse negócio. Do pai ou da mãe falar assim, ó: faz o que eu estou te mandando, mas não faz o que eu faço. Quantos de vocês ouviram em casa, ó, os pais fumavam e os pais diziam para você assim, ó: não fuma. Aí você fica: mas por que o senhor está fumando? Por que eu não posso fumar? Os pais bebiam e diziam para os filhos assim: não bebam. Aí o pai: o senhor bebe. Não faz toda a diferença. Ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Qual é a ideia? O homem que é cabeça, que é homem de verdade, que é temente a Deus, ó, ele ensina os filhos, não é o caminho, é no caminho. Você está andando no caminho. Você conhece o caminho, a verdade e a vida. E aí no caminho você diz assim para o filho, ó: faz assim porque o pai é modelo. Faz assim porque o pai é exemplo. Então, ó, temer a Deus, andar nos seus caminhos, presta atenção, andar no caminho do Senhor. E olha a terceira coisa: do trabalho das tuas mãos comerás. Qual é a ideia? Ó, o homem teme a Deus, temor. O homem é, junto com o temor, ele é mentor, mas ele é também o provedor. O homem, ele é o provedor. O homem não pode ficar em casa sem trabalhar e não prover a necessidade dos filhos, da família. O homem tem que suar a camisa. E glória a Deus, irmão, que eu estou comendo o suor do meu rosto. Aleluia. Presta atenção. Por que alguns homens perdem a autoridade em casa? Porque não trabalham. Eu não vou ser pesado, mas tem homens que são preguiçosos. Tinha uma outra palavra que eu não vou falar, por respeito a vocês. Mas alguns homens precisam ter com a formiguinha.
homem precisa ser o provedor. Então guarde. Quando é que uma família é saudável? Quando tem um homem que ele é o cabeça, que ele tem autoridade. Por quê? Porque ele teme a Deus, porque ele anda no caminho do Senhor e porque ele é provedor. Isso torna ele alguém temente, mentor e também provedor. E aqui agora vou chamar as irmãs de novo para a nossa conversa. Nós vivemos numa sociedade, num sistema que hoje o homem não consegue. Eu sei que tem raras exceções. O homem não consegue prover sozinho em casa. Toda a família hoje, os homens e as mulheres estão saindo para trabalhar. Agora, irmão, é um sistema. E aí, o que acontece? Algumas mulheres ganham até mais do que os homens. E aí entra um problema sério. Como o homem não consegue prover sozinho, a mulher precisa ajudar a sair para trabalhar também. O que o diabo põe na cabeça de algumas mulheres? Que ela não precisa se submeter aos maridos. Afinal de contas, ela também sai para trabalhar. Afinal de contas, de repente, em alguns casos, ela ganha até mais do que o marido. E aí, o que algumas mulheres fazem? Humilham os maridos. E você quer desmontar um homem. Você quer destruir um homem psicologicamente. Você quer matar o homem. É dizer para ele assim: você não presta nem para me sustentar. Você matou o homem. Você destruiu ele. Você adoece o seu marido. Algumas mulheres que, por ganhar mais do que os seus maridos, humilham o marido. Agora, a mulher, ela é uma adjuntora, auxiliadora. Logo, não é porque o homem é o provedor que a mulher não possa o auxiliar. A mulher pode auxiliar o marido, sim. Leia Provérbios 31, a mulher virtuosa é a mulher que sai para trabalhar, que ela negocia, que ela cuida dos filhos, ela faz tudo. E quando ela chega em casa, a lâmpada dela ainda está acesa. Uma mulher excepcional, auxiliadora, que ajuda o marido. É uma mulher que projeta o marido, não uma mulher que envergonha o marido. Por que alguns casamentos estão adoecendo? Porque nesse sistema onde as mulheres estão saindo para trabalhar, algumas mulheres não respeitam mais os seus maridos. Porque elas trabalham, porque de repente o salário dela é maior do que o do marido, elas fazem as coisas sem comunicar ao marido. Isso adoece o seu casamento. Isso adoece a sua família. Mulheres que fazem negócio, mulheres que tomam decisões sem comunicar ao marido, isso é quebra de princípio. E todas as vezes que você quebrar um princípio, o princípio também te quebra. Existem mulheres que são muito mais inteligentes do que os homens. É sério. Existem mulheres que se prepararam mais do que os homens. Mas o que uma mulher sábia faz? Reconhecendo que o marido é o cabeça, reconhecendo que o marido é a autoridade que Deus colocou sobre a vida dela, o que ela faz? Ela projeta o marido, não humilha o marido. Tem mulheres que por estudarem mais, por conhecerem mais, e vamos ser sinceros, tem mulheres que são muito mais intelectuais do que homens. Mas ela prudentemente, o que ela faz? Ela fica na sombra do marido, projeta o marido para não humilhar ele, para não tirar a autoridade, ou seja, para não quebrar princípio. Outras, de forma obtusa. O que é ser obtuso, pastor? É uma forma carinhosa de não falar que a pessoa está fazendo burrice. Outras acabam envergonhando o marido, expondo ele. Ao invés de projetá-lo, humilha. Isso é quebra de princípio, irmãs. Levanta suas mãos assim, ó. Mulheres sábias,
Vocês que foram chamadas para edificar e não para derrubar. Se você ganha mais do que o teu marido, se você de repente é privilegiada, tem mais conhecimento do que o seu marido, não faça disso um motivo para humilhá-lo. Pelo contrário, faça disso um motivo para você projetá-lo. Mulher sábia projeta o marido, não humilha o marido. Mulher sábia sabe que ele é a cabeça. Casamentos adoecidos. Então o marido, ele é o provedor mesmo, mas o sistema não corrobora com a gente. E às vezes tem marido que mesmo ele saindo para trabalhar e trabalhando como louco, às vezes ele não consegue ganhar igual a mulher. Mas isso não faz ele e nem ela inferior, mas mantém os dois com princípios. Qual é o princípio? Marido é o cabeça, a mulher precisa ser submissa a ele. Então o homem tem essas 3 características. Quando é que temos uma família saudável? Quando o homem ele é temente a Deus, quando ele anda no caminho, fazendo nesse caminho o lugar da sua mentoria para os filhos, para a esposa, e quando ele é provedor. Em outras palavras, quando ele sabe que é do suor do seu rosto, que é do trabalho das suas mãos, que virá o sustento para a família, ainda que com o auxílio da sua auxiliadora. Então guarde aí, viu, homens? A responsabilidade maior é nossa. Nós somos sacerdote em casa. Precisamos ensinar os nossos filhos no caminho. Precisamos temer a Deus. Temer a Deus. Ser mentores em casa e seus provedores. Nós precisamos trabalhar. Qual é a consequência disso? Está no texto. Feliz será e lhe irá bem. Em outras palavras, é alguém bem sucedido. Um homem bem sucedido é um homem que tem uma família bem sucedida. É um homem que caminha por princípio. E a mulher, irmãos? Vamos lá agora para as mulheres. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da sua casa. A mulher é comparada com o que mesmo? Com uma videira. Então agora é para vocês, mulheres. Se o homem tem que ser o cabeça, temendo, mentoreando e provendo, vocês mulheres precisam ser como a videira. E quais são as características da videira? É como uma videira frutífera. É como uma videira frutífera no interior da sua casa. Então só você, mulher, só para as mulheres agora, diga aí para você mesma, diga assim: eu sou uma videira frutífera. Vamos lá? Quando é que uma família é saudável? Quando a mulher é como uma videira frutífera. Quando a mulher ela é sensível. Vocês sabiam que a videira ela é uma planta? Ela é uma árvore sensível? Eu tive o privilégio na minha infância de ter uma parreira de vinha, de videira na minha casa. Colocava as escoras, e aí pegava-se os ramos, eles são flexíveis, e aí você vai apoiando, e aí ela vai se estendendo. Aquelas parreiras vão se estendendo. E aí fica aquela coisa bonita, quando começa a dar aqueles cachos de uva, coisa linda naquelas parreiras. Alguém já teve esse privilégio aí? Pelo menos já viram como é? Os pés de videira, de uva? Coisa linda, é ou não é? E elas precisam, os ramos da videira precisa desses apoios. E aí você vai levando, porque ela é flexível, ela é sensível.
Uma família saudável, a mulher, ela é uma mulher sensível em casa. E por que as famílias estão adoecendo? Porque as mulheres estão perdendo essa sensibilidade. Sabe essa ideia da mulher ter que sair para trabalhar? Da mulher às vezes ganhar mais? Da mulher ser provedora junto com o marido? Algumas mulheres não estão sabendo lidar com esse negócio. E aí, como ela sai para trabalhar, como ela chega em casa cansada também, o que está acontecendo com a maioria das mulheres? Elas estão se tornando rígidas. Elas estão ficando inflexíveis. Não estão sendo como a videira, sensível. As mulheres estão perdendo a sensibilidade. Ó, dobra a sua atenção aqui. Ó, tem mulheres que estão engrossando a voz dentro de casa. Se você estiver do lado de fora, você não sabe quem está falando, se é o homem ou se é a mulher. As mulheres estão perdendo a sensibilidade. Aí o que acontece? Ó, as mulheres endurecem, às vezes ganham mais do que os homens, não respeita os homens, quebra um princípio, engrossa a voz dentro de casa. E qual é a geração que nós estamos formando hoje em dia? Porque como deveria ser um lar, como deveria ser uma família? Ó, os filhos olham para o pai é temente a Deus, o pai é um mentor, o pai é provedor, então o pai tem autoridade. Essa é a ideia de uma família saudável. E a mãe? Os filhos olham para a mãe é mulher, sensível, não perde a sua sensibilidade, ela é flexível, ela tem toda a sua feminilidade. Então isso fica muito claro para os filhos, o macho e a fêmea. Mas quando as mulheres vão perdendo a sua sensibilidade, vão engrossando, vão endurecendo dentro de casa, a gente começa a formar uma família doente. E aí está crescendo o número de homossexualismo dentro das famílias. Por quê? O menino começa a crescer vendo no pai uma figura mole. E aí ele vai afeminando também. O menino vai olhando a mãe, vai vendo a mãe rígida. Por isso que tem menina que está crescendo como se fosse menino. Porque não tem a figura da mãe, aquela mulher flexível, aquela mulher sensível. A mãe está engrossando a voz dentro de casa. Você acha que a sua filha vai ficar como? Vai engrossar a voz também. Você afina a voz do seu marido em casa. O que você acha que vai acontecer com o teu filho? Ele vai afinar a voz também. Os lares estão ficando deformados. As famílias estão ficando deformadas. Porque está quebrando esse princípio. Mulheres, no nome de Jesus, você é mulher, você é feminina. Não perca a sua sensibilidade em nome de Jesus. Não é, você pode sair para trabalhar. E eu vejo aí, tem mulheres que dirigem muito bem, dirigem até carreta, mas pelo amor de Deus, chegou em casa, tem que ser sensível, tem que ser mulher. Não, eu vejo mulheres aí trabalhando de mecânica, né? Chega em casa toda cheia de graxa, ok, mas toma o teu banho e não se esqueça, você não é mecânico, você é mecânica, você é mulher. No final do mês, o seu salário é maior, mas não se esqueça, você ainda é mulher, o teu marido ainda é o homem da casa. E aí o que a gente está vendo hoje em dia é assim, dentro de casa, as mulheres, faz isso! E o homem, tá bom, amor, tá bom, amor. As mulheres engrossam, os homens afinam. E aí os filhos, os rapazinhos crescendo com a mente de menininhas.
e as menininhas crescendo com a mente dos menininhos. Há uma inversão de valores. Estamos perdendo a nossa família por causa disso, por causa de quebra de princípio. Levanta a sua mão assim, ó, no nome de Jesus. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O espírito maligno vai sair da sua casa no nome de Jesus. Você é uma videira. Você é uma videira. Você é sensível. Você é feminina. A sua filha vai ser feminina. Vai continuar sensível. O seu filho vai continuar masculino. Em nome de Jesus, esse espírito do homossexualismo, do lesbianismo, vai sair da sua casa, das famílias. No nome de Jesus nós vamos restaurar princípios. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Depois a gente não entende. Então, mulheres, cuidado, porque o seu endurecimento em casa é quebra de princípio, e você está formando filhos doentes. Não perca a sua sensibilidade. Você é fêmea, você é mulher. Só os homens agora. Vocês gostam das mulheres delicadas, sim ou não? Estou preocupado com vocês, homens. Vocês gostam de mulheres delicadas, sim ou não? Nós estamos perdendo a essência dentro de casa. Falta de palavra, falta de ensino. Se você, mulher, não é submissa ao seu marido, você não é submissa a Deus. E se você, homem, você não ama a sua mulher, você também não ama a Deus. Porque se para a mulher a palavra é: sejam submissa aos vossos maridos, para o homem é: marido, ame as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não pode quebrar princípio. Às vezes tem homem que casou com uma mulher e às vezes ele acorda e acha que está casado com um homem, porque a mulher endureceu demais. Perdeu a sensibilidade. Não se esqueça disso, você é videira, você é fêmea. A videira tem uma outra característica, quer ver? A videira, ela tem folhas grandes. Na casa onde eu morava, na minha infância, como era bom assentar debaixo dessa parreira, daquela videira que nós tínhamos em casa. Quando é que uma família é saudável? Quando a mulher faz sombra para o marido. É aquela mulher que quando o marido está com ela, ele descansa. Videira, frutífera. Quando a mulher não é uma videira frutífera, quando a mulher não é sensível, quando a mulher não faz sombra para o marido, o que o marido faz? Vai procurar lá fora. O homem precisa ter na mulher essa figura da sombra, do descanso. Vou fazer uma pergunta para as mulheres, não respondam. Você faz sombra para o teu marido? Quando o teu marido te procura, você o faz descansar? Pensa aí na sua intimidade. O que o teu marido faz depois da intimidade? Descansa, ou não é? E não fiquem bravos com o pastor, porque eu também estou falando com os homens. Já falei das funções dos homens. Mas vocês, mulheres, precisam ser sombra. Quer ver uma outra coisa? Presta atenção. Quando você pensa na uva, o que vem na sua mente? Videira, o que vem na tua mente? Vinho. E quando você lembra do vinho, você pensa em quê? Alegria.
O que o vinho produz em nós. E não vai usar minha palavra para beber, tá? Não vai usar minha palavra para beber. Eu estou falando no sentido geral. O que o vinho produz. Qual é a figura do vinho na Bíblia? Alegria. Quando é que uma família é saudável? Quando a mulher é fonte de alegria. Tem marido que não quer nem voltar para casa, porque chega em casa a mulher é uma fonte de tristeza. Ele não encontra uma mulher sensível, ele não encontra uma sombra, e ele não tem alegria com ela. Por que vocês acham que tem homem que fica mais tempo no bar com os amigos do que com a esposa em casa? Porque a mulher não é uma fonte de alegria. Tem mulheres amargas, tem mulheres azedas, adoecendo o seu marido. E as famílias vão ficando assim, disfuncionais. As famílias não funcionam, as famílias estão doentes. Homens tementes, mulheres frutíferas como a videira. E eu termino agora. O Salmo diz que os filhos são como o rebento da oliveira, broto da oliveira, em volta da mesa. Isso aqui falou muito comigo. Os filhos como o rebento da oliveira, como o broto da oliveira, assentados à mesa. Vou fazer uma pergunta para vocês, pais, agora para todos. Como é que está a sua casa? Sua casa ainda tem mesa? Sua casa ainda tem mesa? Tem uma coisa, minha esposa está aqui, minha filha também. Tem algo que nós preservamos em casa. Nós fazemos a nossa refeição à mesa. À mesa. Você chegar na minha casa na hora do almoço ou da janta, nós estamos à mesa. A gente se assenta à mesa porque nós valorizamos a mesa. Por quê? Na mesa é o único lugar da casa onde você pode sentar e ficar um olhando para o olho do outro. O que está acontecendo com as famílias hoje? Por que as famílias estão adoecendo? Sabe onde fica a maioria dos filhos? Ficam no quarto. Os filhos estão trocando a mesa pelo quarto. Aí os pais dão um celular para os filhos, e os filhos ficam dentro do quarto, vendo, fazendo, sabe-se lá o quê. E a mesa está ficando vazia. Os filhos no quarto, os pais na sala assistindo televisão, ou todos no celular, e a mesa está ficando vazia. As famílias estão adoecendo por causa disso. A oliveira fala de cura. Os seus filhos eram para ser em casa um instrumento de cura. O que está acontecendo com os filhos? As famílias estão perdendo a essência da mesa. E sabe quem que colocou a mesa nas famílias, irmão? Foi o próprio Deus. Não dá mais tempo, mas depois você lê na sua casa. Guarde aí, Êxodo 25, 23. É a primeira vez que é citado na Bíblia a palavra mesa. É a lei da primeira menção. E a primeira vez que a palavra mesa é citada na Bíblia, é Deus que manda o Moisés com aqueles que eram os construtores dos utensílios, dos móveis do tabernáculo, fabricar. Até tinha mesa nos povos antigos, mas como eram as mesas? Era uma tábua reta, não tinha os pés. Quem colocou as mesas com os pés foi o próprio Deus. E aonde Deus colocou a mesa? Mandou com que fizesse. Era dentro do tabernáculo. Quando você entrava no tabernáculo,
o átrio, altar de sacrifício. Aí tinha a bacia. Você atravessava o véu, o lugar santo. No lugar santo tinha a chamada mesa da propiciação. Nessa mesa da propiciação tinha 12 pães. E sabe como é chamado os 12 pães? Pães da presença. Então dentro do tabernáculo tinha uma mesa, e Deus mandou fazer essa mesa. Deus mandou colocar essa mesa. Por quê, irmão? Mesa fala de comunhão. É o pão da presença. Mesa fala de relacionamento. Ó, quando seus filhos ficam na televisão, quando seus filhos ficam no celular, quando seus filhos ficam no quarto, e você não tem tempo com eles à mesa, seus filhos não são como o rebento da oliveira. Seus filhos estão adoecendo. Você não tem relacionamento com seus filhos. Mesa fala de relacionamento, fala de comunhão. Por que no momento mais difícil de Jesus, ou que antecedia o momento mais difícil, o que Jesus fez com os seus discípulos? Sentou com eles à mesa. Os 2 discípulos de Emaús, Jesus caminhando com eles, pós-ressurreição, eles não conheceram Jesus. Mas quando Jesus entra na casa e senta com eles à mesa, na hora que Jesus parte o pão, eles reconheceram que era Jesus. Por quê? Mesa fala de comunhão. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos tirando as mesas de casa. As famílias não estão valorizando a mesa. Você precisa trazer a mesa de volta para sua casa. Eu estou falando com propriedade. Todas as vezes que nós vamos fazer uma refeição, estamos lá, olhando para a cara dela, olhando para a cara dela, um olhando para o outro, e nós falando acerca das coisas da vida, falando a palavra às vezes. Nós temos a mesa em casa. As famílias estão adoecendo porque não tem mais mesa. Famílias saudáveis, ou no singular, ou no singular. Família saudável. Família saudável é uma família onde o homem é o cabeça. O homem, ele é capaz de dar a sua própria vida pela sua esposa e pela sua família. Família saudável é uma família onde a mulher, ela é fonte de alegria, ela é uma videira frutífera. Família saudável é uma família onde tem mesa, aonde os filhos, aonde os pais, aonde a família tem tempo de comunhão, aonde a família se assenta e faz daquele momento, ó, presta atenção, mesa é como se fosse um altar. Nós não podemos tirar a mesa de dentro de casa. Nós precisamos levar de volta a mesa. Eu quero profetizar nesta noite. Os teus filhos serão como o rebento, ou como o broto da oliveira, a roda da tua mesa. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da sua casa. E você homem, você vai mostrar todo o seu temor a Deus, sendo fiel à sua casa, sendo fiel à sua família. Você, homem, vai em nome de Jesus Cristo ser um mentor, ser um sacerdote na sua casa e o provedor. Você será aquele homem que a sua mulher vai olhar para você e vai dizer assim, ó, eu vou tratá-lo como rei, porque eu sei que dele eu sou a rainha. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, famílias saudáveis, famílias saudáveis, famílias saudáveis, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Aleluia. E
possa brilhar. Ministério Eliakim em Itapetininga. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante do teu lado. Por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída em teu reino. Aguardamos você e toda a sua família, todas as terças, sextas e aos domingos às 19h30.